Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também me siga nas redes sociais, @DavidChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Bom, vamos lá, vou fazer um vídeo sobre o DeAndre Hopkins e esse vai ser um vídeo um pouco diferente e talvez ele fique um pouco mais longo do que o usual, mas é um vídeo que eu queria muito fazer e eu acho que é um tipo de vídeo que a gente vai ter lá no canal, no clube de membros, quando eu lançar em agosto, tá? Então eu quero, assim, um feedback depois, dizendo se acharam legal, deixar duas coisas claras antes. Primeiro, fonte dos números, Pro Football Focus, todos os números referenciados aqui são do Pro Football Focus, beleza? Para ficar bem claro qual é a fonte. Segundo ponto, por que eu não uso vídeos? Eu vou mostrar algumas imagens, né? E não vídeos, tá? Porque o YouTube ele tem uma política bem rígida com direitos autorais. Eu não posso correr esse risco. Além de tudo, a NFL não tem uma política muito clara de quem pode, o que não pode usar. A gente está tentando entender melhor isso. Estou até em contato com a NFL Brasil, né? O Rafão tá me dando um suporte lá para a gente entender qual é a política que tem. Enquanto eu não tiver um ok, eu não vou usar, eu não posso correr esse risco de perder o meu canal, né? Ou de sofrer um strike, alguma punição, ficar aí fora durante algum tempo, então não vou correr esse risco. Beleza? Então uso algumas imagens para dar o contexto. E eu falei que a fonte são o Pro Football Focus, quando forem financeiros, números de salário, esse tipo de coisa, é o Spot Track. Beleza? Então vamos falar do DeAndre Hopkins, o recebedor que foi cortado na sexta-feira pelo Arizona Cardinals, e eu queria explicar primeiro o que o DeAndre Hopkins traz para um time, quais são os principais pontos positivos e quais são os principais pontos negativos, e depois dizer qual equipe que eu acho que ele se encaixaria melhor, tá? E aí eu digo para vocês, vai ser uma surpresa. Vou falar também das questões salariais, mas adianto, o time que eu vou colocar aqui, pode ser que seja uma surpresa para a maioria. Não vai ser aqueles dois que tá todo mundo falando, beleza? Então fica comigo até o final. Vamos lá, vamos falar do DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, o que ele traz de especial? DeAndre Hopkins, primeiro, ele é um jogador grande, 1,85, com um ótimo controle do corpo, tá? É aquele jogador que tem o radar da bola no ar perfeito. É um jogador que sabe onde a bola está, consegue rastrear essa bola no ar, consegue buscar com muita facilidade. Usa muito bem toda a extensão dos seus braços, sabe aumentar o seu range, né? Consegue abrir os braços, trabalhar com bolas longe do corpo. Isso ele traz de forma espetacular, tá? E um controle do corpo muito bom. O que é um controle do corpo? O controle do corpo é o quê? Aquele cara que trabalhando nas extremidades do campo consegue colocar os dois pés dentro do campo, aquele cara que num espaço curto consegue se posicionar de forma eficiente. Então é isso. Isso são algumas das coisas que o DeAndre Hopkins traz. E outra coisa importante que o DeAndre Hopkins traz são as mãos, né, que eu ia falar, é a confiabilidade. É um jogador muito confiável com a bola na sua direção. Além de tudo isso que eu falei do controle e do radar, ele tem mãos muito seguras. Sua taxa de drops na carreira, ou seja, uma recepção em que a bola veio na sua direção e ele deveria ter recebido, é óbvio que esse é um conceito que sempre pode ter distorções, né, de um veículo para o outro, mas pelo Pro Football Focus é de 3,3. Para um jogador que tem um grande volume na carreira, é um número muito baixo de drops. Em nenhuma temporada ele passou de 5%, tá? Então, DeAndre Hopkins traz o controle do corpo, capacidade de jogar em bolas contestadas, onde ele é muito bom, tá? Ele vai vencer essas bolas lá em cima, porque ele sabe usar o radar e também a envergadura, combinado com mãos muito eficientes. Um exemplo disso é o Hail Mary, quando ele jogava no Arizona Cardinals, e eu vou deixar a foto aqui, que mostra muito bem
ele no meio de vários jogadores do Buffalo Bills, fazendo a recepção da vitória, num passe em que o Kyler Murray sai do pocket, lança para ele e ele pula lá em cima. E essa imagem aqui é muito icônica, porque mostra tudo o que a gente falou. Radar, tá? Extensão dos braços, envergadura, impulsão e mãos muito firmes, porque tem vários jogadores ali, ele está sofrendo contato e mesmo assim ele vai fazer essa recepção e vencer o jogo. Então é mais um ponto interessante que ele traz. Além disso, ele traz uma coisa que por vezes não se fala tanto em wide receivers, mas que é vital para ter sucesso na NFL: inteligência. Quando eu falo inteligência, é um jogador muito inteligente, lendo coberturas defensivas, sabe se posicionar, sabe se colocar em situações boas para o seu quarterback, cria as janelas, as famosas janelas muito rápidas, né? Além de tudo, toma profundidade muito certa nas suas rotas. O cornerback tá protegendo o fundo do campo, ele vai correr uma rota voltando, ele sabe o momento certo de travar, de se posicionar, coberturas em zona, ocupar o espaço no meio das zonas muito rapidamente, sem titubear, né? Sem ocupar o mesmo spot onde está o marcador. Então, isso tudo o DeAndre Hopkins traz e não por acaso foi um All-Pro na sua carreira até agora. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa trazer também o que o DeAndre Hopkins às vezes não tem de tão bom, né? A gente tem algumas coisinhas aí que a gente precisa, e assim, não é que ele seja ruim em algumas coisas, a questão pra gente falar do encaixe lá no final, vai fazer mais sentido isso tudo que eu tô falando. Primeiro ponto, a idade. DeAndre Hopkins completa 31 anos na primeira semana de junho. A gente sabe que é normal jogadores terem um declínio físico a partir dos 30 anos de idade na posição de wide receiver. Claro que a gente tem exceções, tem jogadores que seguem jogando muito bem, mas é um fator preocupante, em especial se levarmos em conta que nos últimos 3 anos ele vem sofrendo com lesões, tá? Perdeu alguns jogos e até anotei aqui, ele teve lesões no ombro, no tornozelo, posterior da coxa e um rompimento de ligamento do joelho. Então, assim, se as lesões não afetaram tanto no início da carreira do DeAndre Hopkins, nesse momento elas começam a pesar mais. Ele também teve uma suspensão, né, por uso de substâncias proibidas. Então, são alguns pontos que os times precisam ficar de olho no DeAndre Hopkins. E aí, falando do jogo em si, DeAndre Hopkins não é um velocista. Não é aquele jogador, o famoso burner, né? Aquele cara que explode e consegue criar essa separação vertical que tanto se procura. Vamos lá, ele é um cara que não vai bater ninguém em profundidade? Vai até porque ele tem ferramentas nas rotas e tudo mais. Mas não é um burner. Se o seu time procura um velocista, não é a melhor característica do DeAndre Hopkins. Outra que não é uma grande característica dele, duas coisas são versatilidade, ele é um jogador que atua basicamente na lateral, então você não vai conseguir movê-lo muito, né, para o slot, porque ele não é tão ágil assim, é um jogador, como já falei, maior, e ele não tem essa familiaridade, é só pegar o número de snaps dele na carreira atuando no slot. E outro ponto é que ele não é um grande jogador produzindo depois da recepção. Ele é um cara que é mais um possession receiver do que um cara que vai produzir as YACs, as jardas pós-recepção. Isso não quer dizer que ele não consiga fazer nada nesses 3 fatores. Ele consegue, porque ele é um jogador muito acima da média. Mas a questão não é o seu prime, não é o seu melhor, tá? Enquanto mãos confiáveis, controle do corpo, capacidade de vencer nessas situações contestadas, capacidade de vencer nessas situações de 1 a 1, né? Aí ele é espetacular. Bom, falando nisso agora, o que saiu é que ele procura um contrato volumoso, tá? E aí eu fui ao Spot Track para ver quanto que tá lá o market value dele, né? Value, né? Dele, que é, ou seja, o valor de mercado. Não sei a pronúncia certa também, valor de mercado, tá bom? Dele, e lá eles estimaram um contrato de 3 anos com média salarial de 23 milhões, como você vê aí na tela.
achei de verdade um pouco salgado, tá? Ou colocaria como o nono wide receiver mais bem pago da liga, e eu acho que ele pode até em algum momento se tornar um wide receiver no top 10, dependendo do que ele venha colocar como bônus nos seus contratos, mas não vejo ele recebendo esse contrato agora, já que o grande impeditivo para a troca do Hopkins foi exatamente o seu salário, onde era basicamente esse valor que a equipe que trocasse por ele receberia. Então não faz muito sentido para mim. Para mim ele está nessa faixa que eu estou mostrando agora, desses recebedores aqui, que vai receber ali entre 19 e 15 milhões por ano, tá? Possivelmente com alguma coisa de produtividade, tá? Que pode ser ali um contrato com produtividade e, ou seja, número de recepções, número de touchdowns, esse tipo de coisa, e também um contrato de, no máximo, 2 anos, ou aquele terceiro sem nada de dead cap, aquele terceiro em que o corte é muito fácil. Eu vejo um mercado mais olhando para o DeAndre Hopkins dessa forma do que da forma que o Spotrac está colocando, tá? E aí a gente vai pensar quais são os times que são os principais candidatos ao DeAndre Hopkins. Eu vou escolher... Vamos reformular isso aqui, não são os principais candidatos. Acho que tem muitos candidatos. Mas qual o time que eu acho ideal para o DeAndre Hopkins? Dito isso, é preciso esclarecer. Isso não quer dizer que ele não seria uma boa contratação para os outros times. Todo mundo está falando em Kansas City Chiefs, por razões óbvias, um time que briga pelo título, que precisa de um wide receiver grande, né? Mas é um time que draftou Rashee Rice, é um time que conseguiu lidar sem ter um big star entre os wide receivers. Ano que vem tem uma renovação pesada no Chris Jones para fazer, tá? Acho que pode rolar? Pode. Mas o cap tá apertado. Manobras financeiras acontecem. Se o time realmente quiser, é um dos times candidatos. Buffalo Bills, ok, mas eu acho que o Buffalo Bills talvez estivesse interessado em alguém. Talvez o set fosse melhor se fosse alguém muito veloz. Stefon Diggs é um cara rápido, mas é um cara mais ágil que rápido, né? O Gabe Davis consegue esticar o campo, mas é inconsistente. Também é um jogador que tem pouca flexibilidade para vir para dentro, o Davis. Então, em alguns momentos, pode ser que o Hopkins ficasse ali, sabe, naquela situação, aqueles pacotes ali. Talvez o Buffalo Bills goste mais do Gabe Davis que a gente gosta. Eu tô tentando puxar essas coisas, né? Draftar o Dalton Kincaid, que pode jogar ali no slot, ok? Pode ser um fator. Eu acho que seria muito válido para o Buffalo Bills, porque eu particularmente acho o Gabe Davis um jogador extremamente superestimado. Se fosse os Chiefs, iria atrás, e se eu fosse os Bills, iria atrás. Mas um time que eu acho que o skill set dele fecha perfeitamente é o Miami Dolphins. E aí eu separei alguns motivos que o Miami Dolphins fecha perfeitamente. E aí vocês me desculpem, eu vou ter que ler, porque eu não consigo lembrar de tudo, né? E eu não tenho um teleprompter. Eu gostaria de ter um teleprompter, tá? Vamos lá. Miami. Quando a gente olha o skill set dos outros recebedores, você tem Tyreek Hill e Jaylen Waddle. 2 caras menores, muito ágeis. O Tyreek Hill é a arma vertical em especial, né? Não que o Waddle não seja muito rápido também. Mas o Hill é a arma vertical, talvez a melhor da liga. Ok, Hopkins não precisa ser a nossa arma vertical, tá? Jaylen Waddle, uma máquina produzindo depois da recepção. Ok. DeAndre Hopkins não precisa ser o nosso cara produzindo depois da recepção. Tá? Tyreek Hill e Jaylen Waddle conseguem alternar bastante produzindo no slot, rodando para o slot. Ok. DeAndre Hopkins não precisa ser o nosso cara no slot. Né? Falta quem? Falta o quê? Um big guy para jogar no lado oposto, para jogar isolado, e aí sim o DeAndre Hopkins entra. O time usa bastante pacotes 12, 21, ele teria uma carga moderada, tá? Teria uma carga moderada. Miami está pensando grande na temporada, tanto que foi atrás do Jalen Ramsey, tá? Foi atrás do Vic Fangio, tá? Ano passado contratou o Terron Armstead. Você vai falar, mas depende da saúde do Tua. Claro, mas a franquia espera que o seu quarterback
fique saudável, tá? E aí, na mão do Mike McDaniel, com o DeAndre Hopkins, isso aqui poderia se tornar muito mais perigoso do que foi esse ataque já na primeira parte da temporada, quando o Tua esteve realmente saudável ali, naquele lastro em que ele conseguiu ficar em campo. Eu até vou deixar essa imagem aqui do The Athletic. Você tem Tyreek Hill e Jaylen Warren alinhados no mesmo lado com o tight end. Como é que você desbalanceia essas formações com 2 safeties que nem a gente está vendo ali? Trabalhando formações com 3 jogadores no mesmo lado, essa é uma das fórmulas, né? Você obriga ou um safety a descer ou a criar um confronto favorável aqui na parte baixa do campo, próxima linha de scrimmage, tá? E aí, se esse safety desce, você tem no outro lado DeAndre Hopkins mano a mano, ou contra uma cobertura off, né, que é aquele cara que vai estar lá no fundo do campo e aí ele vai receber uma bola muito rápido. E, aliás, o Tua Tagovailoa foi muito bem soltando a bola rápido, tá? Ou você vai ter esse cara sendo pressionado e aí a capacidade dele de vencer numa bola contestada que você não vai ter um safety para pular para lá, né? Porque o safety pode estar preocupado no outro lado, no Tyreek Hill e no Jaylen Waddle, tá? Então, é um skill set muito bom para o Miami Dolphins e para o DeAndre Hopkins. A grana é apertada em Miami também, mas como eu falei, sempre há uma manobra para esse tipo de jogador. Sempre há uma forma de fazer. Aí a questão é, entra na prioridade do time ou não. O outro receiver de Miami hoje, o 3, é o Cedric Wilson. É uma diferença enorme, né? Claro, eu citei o Rashee Rice, também é uma diferença enorme em Kansas City. Mas o que eu quero dizer é que Kansas City já provou que consegue produzir muito e ganhou um Super Bowl com um grupo mais raso de recebedores. O Miami Dolphins, para ajudar o Tua, talvez pense realmente num cara como o DeAndre Hopkins. Mas é óbvio que vários times poderiam se interessar. Já falei o Buffalo Bills, não acho nenhum absurdo nos Jets. Os Patriots, o Bill Belichick ama o DeAndre Hopkins, já falou isso algumas vezes. Talvez o Baltimore Ravens, se fosse pensar, né, para trazer ainda mais uma arma para o Lamar Jackson. Por que não? O Jacksonville Jaguars, numa consolidação do Trevor Lawrence, né? No outro lado, o Dallas Cowboys, eu acho um pouquinho mais complicado depois de ter investido no Brandon Cooks, mas os Giants, né? Por que não o Philadelphia Eagles, trazendo o Devonta Smith e A.J. Brown para trabalharem dentro, também é um set interessante. Então são vários. Eu quis trazer o Miami Dolphins porque eu acho que é um que nesse momento se encaixa muito bem, tá? Mas inúmeras possibilidades para um jogador como o DeAndre Hopkins, que precisa acertar o quê? A pedida financeira, que eu acho que é muito importante, tá? E aí os times mostrarem o interesse nele. Talvez esse acordo não saia agora, esse acordo possa demorar um pouco mais, os training camps começam basicamente em agosto, às vezes o cara vai até aproveitar para dar uma descansada, ficar saudável, chegar para o training camp bem, né? Mas acho improvável que o DeAndre Hopkins não comece o training camp contratado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, muito obrigado a você que assistiu até o fim, valeu e tchau!